Olá, hoje eu quero agradecer aos meus apoiadores, Chakra Mancala, Comic Bike, Águas Kangen, Espaço Luzengaia, Kellen Aracaki, massoterapeuta, Priscila Arteman, massoterapeuta, O Quinto Elemento, Silmara Shiroma, psicogenealogista, Patrícia Leal, terapeuta Aura Master, Natália Teles, treinadora comportamental. Hoje nós vamos falar sobre biomagnetismo, sobre a Abrabio e sobre o Instituto Par Magnético. E o meu convidado hoje é o Clóvis Bossa, ele é diretor comercial do Instituto Par Magnético. Seja muito bem-vindo, Maravilha, Clóvis. que ótimo. Muito obrigado pela recepção, sempre muito caloroso aqui em Campo Grande. E para nós é uma alegria muito grande podermos falar de algo tão impressionante quanto o biomagnetismo. Então, Marilé, estou à sua disposição. Por favor, faça as perguntas e vamos dialogar a respeito para trazer conhecimento para as pessoas, para que o conhecimento liberta sempre, traz Sim. novas expectativas. E é para isso que nós estamos aqui. Estamos no mundo para fazer a diferença. Sim, vamos falar sobre a Abrabio, Associação Brasileira de Biomagnetismo. Muito bem. Bom, a Abrabio, a Associação Brasileira de Biomagnetismo, surgiu a partir da necessidade de nós começarmos a levar o biomagnetismo de uma forma mais científica e profissional. O biomagnetismo, como técnica terapêutica, é uma técnica extremamente eficaz, com resultados extremamente rápidos e consegue surpreendentes resultados em um curto espaço de tempo. Você conhece, porque é uma terapeuta de biomagnetismo. Sim. E seguramente todos que já passaram por você já perceberam essa eficácia. Observando isso, nós percebemos a necessidade de construir, sim, uma instituição que represente esses biomagnetistas, mas não só que represente os biomagnetistas. A missão dessa associação hoje, no momento, além de organizar o sistema profissional de biomagnetismo, a missão dela é a busca pela regulamentação da profissão biomagnetismo. E isso, logicamente, vai elevar o biomagnetismo a um outro nível, o nível que ele merece, na verdade, pela eficácia que ele traz. Sim. E qual é a vantagem de uma biomagnetista fazer parte dessa Associação Brasileira de Biomagnetismo? Bom, número 1, todas as pessoas, nós observamos todas as profissões. Se nós pegarmos a gama de todas as profissões no Brasil, todas elas em um determinado momento passaram por essa regulamentação, que é um trabalho político bastante extenso, com muitas comprovações científicas necessárias. E todas as pessoas que estavam trabalhando, depois que isso foi regulamentado, elas já surgiram a partir dali. Então esse é o principal motivo, a principal razão da pessoa se filiar à Abrabio, justamente para ter isso. Além disso, é lógico o respaldo, a orientação jurídica, os caminhos terapêuticos, o profissionalismo no atendimento. A Abrabio ela é bastante ampla nesse sentido, buscando ajudar todos os terapeutas para que se profissionalizem cada vez mais, que tenham um conhecimento cada vez mais sério, cada vez mais científico, para que isso consiga atingir as pessoas de forma extremamente benéfica e de forma profissional. Então esse é o principal benefício da Abrabio, de associar-se à Abrabio. Quando a gente fala-se de biomagnetismo, a gente já fala, como que funciona essa terapia? Aí já vem, mas utiliza-se ímãs, né? Exatamente. E eu sei que você tem um ímã diferente. Certo. Uhum. Bom, então estamos falando de ímãs, aqui nós temos uma câmera. Nós utilizamos ímãs, esses são revestimentos naturalmente. Então nós temos duas polaridades, o preto representa o negativo e o vermelho representa o positivo. O biomagnetismo, como a própria técnica, como o próprio nome diz, ele se refere ao uso de um par biomagnético, onde se aplica isso no corpo,
em determinadas regiões, e ele tem um único objetivo, um objetivo bastante prático e rápido. Inclusive aqui em Campo Grande nós estamos a uma latitude de algo em torno de 23, então nós temos um tempo de aplicação de ímãs aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, algo em torno de 17 minutos. Esse é o tempo de aplicação aqui. Com esse tempo, essas cargas magnéticas que têm um poder invisível, né, elas têm um poder invisível, elas têm uma energia que está contida aqui. Com essa impactação, nesse tempo, ela tem a capacidade de regular o pH regional que estava em disfunção, levando esse pH novamente ao seu ponto de equilíbrio, que é algo em torno de 7,3. Quando existe esse choque de cargas lá dentro do corpo humano, através da aplicação das cargas magnéticas, é como se houvesse um choque também nas bactérias, vírus, fungos e parasitas que porventura estejam naquele determinado ponto. E quando se elimina isso, ou seja, quando o pH está absolutamente dentro dos padrões ideais da saúde, nós atingimos o seguinte estado. Os vírus, os fungos, as bactérias e os parasitas, que são causadores de 95% das enfermidades, eles não conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. Então é muito simples o biomagnetismo, ele simplesmente é a aplicação de cargas magnéticas sobre o corpo para regular o pH. A partir disso, morrendo vírus, fungos, bactérias e parasitas, as doenças também, naturalmente, o organismo ele entra no seu estado natural de recuperação. Então é incrível, magnífico e os resultados são impressionantes. Sim. A partir de quantos Gauss? A partir de quantos Gauss? O ideal para o biomagnetismo são ímãs de média intensidade. Eles são considerados ímãs acima de 1000 Gauss e menores que 7000 Gauss. Então, nós, particularmente da par magnético, da indústria, nós adotamos os ímãs de 3000 Gauss. É a média de todos os nossos ímãs. Na verdade, a quantidade de Gauss, seja 1000 ou seja 7000 Gauss, não difere no tratamento, nem mesmo no tempo. O que difere são os campos magnéticos gerados pelos ímãs. Por esse motivo, nós utilizamos um ímã um pouco maior, que é um ímã grande, utilizamos um ímã médio, que é no mesmo formato, um pouco menor, porém são os mais utilizados, e os ímãs pequenos que estão aí contigo, que eles são para regiões, por exemplo, do rosto, da cabeça, ou quando se vai trabalhar com uma criança ou algo assim, interessante se utilizar esses ímãs menores. Então, eles são campos magnéticos menores com a mesma intensidade de Gauss e eles produzem essa função de regular o pH naquela região em desequilíbrio. Sim. O que te levou para você construir, né? Dar início à sua indústria para fazer a fabricação dos ímãs? Bom, vamos lá. Bom, então eu preciso te contar uma história. Sim. Eu sempre fui entusiasta de coisas novas. Eu acho que o ser humano ele veio para esse planeta justamente para fazer a diferença e para descobrir coisas novas e buscar conhecimento. A busca por conhecimento deve ser algo constante na vida do ser humano que quer uma evolução. Então, sempre, da minha parte, sempre houve essa busca por novidades, por coisas novas. E quando eu era criança, eu tinha alguns brinquedos e, num determinado momento, eu ganhei um ímã de presente. E, naquela época, ímãs eram raros. E eu abandonei absolutamente todos os brinquedos para brincar simplesmente com ímãs. Porque era muito mágico, muito incrível. E num determinado momento eu tive uma surpresa impressionante, porque os ímãs eles quebram muito fácil. E aí na mão de uma criança esse ímã caiu e quebrou. E a minha grata surpresa é que a brincadeira ficou mais interessante ainda. Aquele ímã quebrado se transformou em 2 ímãs. E eu podia fazer
outros movimentos com eles, e eu jamais conseguia juntar eles novamente como se fosse para colar, porque eles se repelem a partir desse momento. Então é uma mágica que desperta dentro do ser humano, criança, infantil, e isso eu levei para a vida, é lógico. Bom, chegando a um determinado momento, já em 2014, um amigo me fala de forma entusiasmada sobre um tratamento que utiliza ímãs. E na época não existiam informações aqui em português, existia muito pouca coisa. Então as poucas informações que eu tinha é que se existe um ponto do lado de cá, existe um ponto correspondente do lado de cá. Eu comprei uns ímãs e comecei a dormir com os ímãs. Toda noite eu ia lá e aplicava algum ponto e foi passando-se o tempo. A minha grata surpresa é que eu tinha um problema de enxaqueca desde 20 e tantos anos de idade. E essa enxaqueca ela tinha rendido muitas idas aos médicos, muitas terapias, muita busca, mas nada resolvia o problema. E era um problema terrível. E a minha grata surpresa é que eu nunca mais tive dores de cabeça. Isso é fantástico. A partir disso, eu disse, bom, se isso serviu para mim, imagina se houver um guia prático onde as pessoas possam se guiar por ele e utilizar ímãs para cuidar de determinadas funções da sua saúde. Então, a partir desse momento, eu fui em busca de materiais, traduzi para o português, simplifiquei a uma linguagem popular acessível e montei o primeiro livro de pares em português. Então, aí iniciamos o trabalho do biomagnetismo. Na época, minha esposa é da área da saúde, é fisioterapeuta, então tem a visão acadêmica, todo o conhecimento acadêmico. E ela dizia para mim, olha, isso é mais uma loucura da sua cabeça, desista, é lógico que não funciona. Passou-se um tempo e um determinado dia eu estava vendo um vídeo do Dr. Isaac Góes Duran, que é o médico mexicano criador da técnica, e ela começou a ouvir ele em espanhol, mas compreende algo, e me pediu para que voltasse o vídeo. Voltei o vídeo, ela ouviu novamente e falou, poxa, faz sentido o que ele está dizendo. Um período depois, ela chegou e falou para mim o seguinte, olha, eu vou pedir demissão. Ela trabalhava na GE, a 15ª maior empresa do mundo, na área da saúde. E ela disse, olha, eu vou pedir demissão e vou fazer o curso com ele, com o médico criador da técnica. E assim aconteceu. E de lá para cá, eu fiquei para trás, na verdade, ela que comanda o Instituto Paramagnético, é a nossa trainee, e ministra os cursos de biomagnetismo, é coordenadora das pós-graduações em biomagnetismo, trabalhos científicos do biomagnetismo. Nós temos hoje, através da própria pós-graduação, mais de 50 artigos científicos publicados em várias revistas científicas do mundo todo. Isso é um trabalho gigante, gigante, feito aqui no Brasil, com um desenvolvimento bem interessante. Então, foi assim que tudo começou. Olha, e recentemente vocês fizeram o app Bio, né? Ah, certo. Fala um pouquinho sobre esse... Bom, na verdade, o App Bio, o aplicativo de biomagnetismo, ele é um aplicativo que surgiu a partir da necessidade de nós otimizarmos o processo do rastreio. Rastreio, para quem nunca ouviu falar, é justamente a técnica de diagnóstico que nós utilizamos no biomagnetismo através da bioenergética e através do sistema de resposta cinesiológica do corpo. Então se observou uma grande necessidade, porque para a gente fazer ciência de algo, é necessário que tudo esteja absolutamente anotado. Se nós rastrearmos um paciente e não tomarmos nota de nada, isso se perde e lá na frente a gente vai perceber que fez falta. Então nós precisamos construir esse histórico. E todo esse trabalho, o terapeuta vai fazendo o rastreio, a identificação dos pares, da necessidade de regular as cargas magnéticas, elétricas dentro do corpo, e ele precisa anotar com a sua caneta
todo aquele processo. A terapia demora algo em torno de 2 horas, então ela é bastante extensa, porque ela faz um check-up dos pés à cabeça, você sabe muito, disso. Né? É muitas horas. E o aplicativo ele surgiu com a missão de diminuir o tempo de aplicação, e aí ele se tornou algo maior ainda. Ele era uma lagartixa e se tornou um lagartixão. Ele se tornou maior ainda, porque ele tem outras missões hoje. Além da comunicação com o paciente do biomagnetismo, porque ele manda todo o relatório lá direto para o paciente, para que ele observe e saiba o que foi tratado, até para ele observar as diferenças nos dias seguintes da terapia. Então, ele otimiza bastante o tempo do terapeuta. Você não fica escrevendo, você simplesmente dá um clique e registra o ponto. E aí você vai checando, continua, depois no final você já compartilha direto com o paciente. Então ele diminui, reduz esse tempo de atendimento, um bom espaço de tempo. É tipo um protocolo, na verdade. Só que ele tem toda a linha de rastreio. Todos os pares biomagnéticos já identificados para as mais variadas enfermidades estão previstos dentro do aplicativo. Mas o terapeuta, ele precisa fazer o rastreio manual. Logicamente. Mas ele vai seguindo o aplicativo. Exatamente, ele segue o aplicativo, só que de modo digital. Além disso, o próprio aplicativo ele tem a função de armazenamento de dados. Então nós vamos ter ali um banco de dados bem interessante, porque a atuação patógena ela varia de região para região, de costume para costume, de modo de vida de cada povo. Então você vem aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existe um tipo de atuação patógena. Apesar de ser Brasil, mas se você for para o sul do Brasil, existe outro tipo de atuação patógena. Então nós vamos ter um banco de dados regional que vai sendo abastecido ao longo do tempo, dos anos. E isso lá no futuro vai servir grandemente para a ciência do biomagnetismo. Olha, quantos par biomagnético tem registrado nesse aplicativo? Olha, eu não sei te falar de números aqui, porque eles são muito, muito variáveis por conta de eles terem várias associações. Mas são algo em torno de 700 no total. E qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer terapeuta ou precisa fazer parte do Abrabio? Não. Na verdade, assim, nós precisamos definir bem as coisas. Sim. O que é o Instituto Parmagnético, o que é a Parmagnético? Bom, a Parmagnético é a nossa indústria de ímãs. O Instituto Parmagnético é a nossa escola. Isso é nosso trabalho, nossa profissão. O aplicativo, ele nasceu da Parmagnético, do Instituto Parmagnético. Então, também é da nossa empresa. A Abrabio é uma instituição que representa os biomagnetistas, não somente os biomagnetistas que se formaram com o Instituto Parmagnético. Os biomagnetistas que se formaram com outros profissionais, professores, que temos muito bons aqui no Brasil, que dão curso, e a Abrabio ela representa todos eles. Então nós estamos falando de 2 assuntos aqui, um assunto embutido em um, mas existe essa diferença sim. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o DEM? O DEM. O DEM, Bom, o DEM. Vamos lá. O DEM é uma técnica chamada desbloqueio emocional magnético. Essa técnica, ela surgiu a partir de uma necessidade. Como nós sabemos, nós somos seres humanos. E os seres humanos são seres emocionais. Nós somos movidos por sentimentos, emoções. A todo instante, nós podemos ficar distantes de algum sentido físico, mas jamais nós ficamos distantes do nosso mundo de emoções. O nosso mundo de emoções ele acaba ressonando. Nós sentimos coisas, sentimos prazeres, sentimos alegrias, sentimos situações negativas por circunstâncias que também acontecem. E quando nós sentimos algo negativo por uma vivência, por uma experiência, e nós revivemos isso, nós vamos fixando dentro de nós mesmos uma possibilidade.
Essas possibilidades, por incrível que pareça, são elas que ajudam a criar um terreno biológico dentro do organismo humano, onde doenças futuramente podem se manifestar em função daquelas emoções que não foram resolvidas. Então, com o biomagnetismo, nós tratamos fisicamente o indivíduo, nós equilibramos o pH regional para que o corpo recupere a sua condição natural de saúde. Porém, nós observamos que nós somos seres emocionais e que essas emoções, muitas vezes, você trata o físico e a pessoa continua alimentando aquela emoção. E essa emoção, ela machuca, ela destrói, ela realmente não é boa para o ser humano. Porque não consegue liberar, né? Exatamente. Então surgiu a necessidade de algo que tratasse o emocional. Então, o rastreio do desbloqueio emocional magnético é bastante parecido com o rastreio do biomagnetismo. Nós identificamos, através do fenômeno do encurtamento do hemicorpo direito, quais são as emoções que precisam ser tratadas, e aí fizemos um trabalho de liberação dessas emoções com os ímãs. E é algo extraordinário. Por exemplo, existem casos de pessoas com um sistema de dores muito impressionante. Sabe a Maria das Dores, que tudo dói? Tudo dói, ela vai lá para o médico, faz um monte de exames, tudo dói, mas nada aparece nos exames. E agora, como trata um paciente desses? Então, são esses os problemas, são emoções. E quando a pessoa passa por um desbloqueio emocional magnético, é impressionante, porque ela acorda no outro dia, ela não é mais Maria das Dores, ela mudou de nome por completo. Muda o semblante na hora da terapia, de tão impressionante que é. Existem outras situações, por exemplo, existem pessoas que são bloqueadas para uma prosperidade, para avanços, para conhecimento, e você faz um tratamento de desbloqueio emocional magnético e parece que o mundo passa a sorrir para a pessoa. Parece que o dinheiro, a prosperidade passam a sorrir para a pessoa também. Então é algo extraordinário que tem bases no Código das Emoções e também na medicina chinesa, no comportamento humano, que é algo milenar que foi trazido para a nossa realidade hoje para que a gente possa aplicar o desbloqueio emocional magnético. Então ele é muito eficiente nesse tipo de casos de dores, por exemplo. Ele é muito eficiente em problemas de pele, por incrível que pareça. Tem pessoas que têm problemas de pele seríssimos e só resolve com desbloqueio emocional magnético. Nem o próprio biomagnetismo às vezes consegue atingir, mas o desbloqueio emocional magnético atinge nesse sentido. Porque, na verdade, tem muita tristeza, né? Muita atrás tristeza dessa envolvida. Dor, né? Emoções repetidas. Veja, o ser humano, ele é um ser emocional. Não existe a possibilidade de nós estarmos livres das emoções. O que nós precisamos é buscar emoções que sejam construtivas, que sejam emoções positivas e tal. Mas nós temos uma convivência humana. E os seres humanos, às vezes, uns agridem aos outros. E essas agressões, então, quando ela chega até nós não devemos guardá-la, nós não devemos ressoá-la dentro de nós mesmos. Nós devemos aprender a eliminar ela, compreender o que se passou, ter uma compreensão sobre o outro, não acusar o outro, porque o outro, às vezes, ele não fez por mal ou não houve algo assim. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque se nós não lidarmos com isso, essa emoção ela não faz mal para o outro, ela faz mal para nós mesmos. Então nós precisamos aprender a dominar esse mundo das emoções para que a gente consiga se sair bem e para que a gente não construa terreno biológico favorável ao surgimento de vírus, fungos, bactérias e parasitas, que são os causadores das enfermidades humanas. Exatamente. E o mais interessante é que o DEM dá para fazer a liberação individual e dá para fazer em grupos também, né? Em grupos também, empresas.
Existe, nossa, grupos que fazem e a equipe passa a trabalhar de forma mais entrosada, a equipe se torna uma equipe muito mais produtiva, com resultados muito mais impressionantes. Então, realmente é o mundo das emoções humanas que precisa ser trabalhado. É verdade, uma emoção não liberada, somatizada no nosso corpo, vira uma patologia, uma doença. Exatamente. Por isso que tem que liberar mesmo, né? Tem que liberar. Temos que aprender a liberar. Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Par Magnético. Muito bem. Então vamos lá. Bom, surgiu o par magnético lá quando eu comecei a construir o primeiro livro de pares em português. Aí, como eu sempre fui da indústria, da produção, eu olhei para os ímãs de biomagnetismo e falei, caramba, acho que nós precisamos profissionalizar isso. Então comecei a trabalhar. E aí, através da Par Magnético, nós começamos a ministrar cursos iniciais de biomagnetismo, de introdução ao biomagnetismo. Porém, com o passar do tempo, a gente percebeu que existia necessidade de separar isso, trabalhar junto, porém de forma separada, cada coisa dentro do seu espaço. Então, a indústria, os ímãs têm uma função e existe a necessidade do Instituto Par Magnético, que é a Escola de Biomagnetismo. Então, nós construímos o Instituto Par Magnético, a coordenadora, a doutora Adriane, e ela que ministra os cursos, e também estamos agora para o fevereiro do próximo ano com o início da 5ª turma de pós-graduação em biomagnetismo, e ela é o programa de pós-graduação em biomagnetismo mais extenso já construído no mundo, com resultados impressionantes. Nós temos hoje, acho que eu já falei inclusive, mais de 50 artigos científicos publicados em várias revistas científicas do mundo. E isso realmente vai construindo, formando bases, estrutura científica para que o biomagnetismo possa ser uma profissão reconhecida, respaldada pelas leis do nosso país e, quem sabe, do mundo, né? Olha, estamos trabalhando para isso, né? O biomagnetismo está incluído no PICMAC? Na PICMAC, sim, né? Sim, né? Porque ele é do o biomagnetismo. Não no programa de PICS. De PICS. Ainda não. Ainda Por quê? não. Esse programa ele foi construído a partir de uma necessidade e de uma determinação da Organização Mundial da Saúde, que preconizou o seguinte, que todos os países deveriam se adequar e abrir espaço para as terapias, para que as terapias pudessem ajudar a desafogar o sistema de atendimento, de atenção à saúde no mundo. Então, existem muitas necessidades. Então, se determinou que todos os países deveriam desenvolver isso. Isso foi, se não me engano, em 2009, essa determinação. O Brasil, enquanto país, enquanto organização, deu alguns passos em direção, mas são passos muito tímidos ainda, nós concordamos com isso. E, na época, ainda não existia o biomagnetismo conhecido. Então, nós estamos fazendo um trabalho buscando incluir o biomagnetismo nas PICs, porque isso vai ser algo realmente extraordinário. Pelas comprovações científicas que a gente vem colhendo com o biomagnetismo, ele tem o direito de estar lá, junto das PICs. Então, já tem alguma comprovação científica? Muitas, imagina, são 50, mais de 50 artigos científicos publicados. Uma revista científica não publica algo que não tenha bases, que não tenha um estudo, que não passou por todo um projeto de construção científica. Todo esse projeto de construção científica, passo a passo, ele foi construído ao longo do tempo, nas pós-graduações. Ah, sim. Qual que é a diferença de biomagnetismo e o magnetoterapia? A magnetoterapia. Bom, a magnetoterapia é uma terapia muito mais antiga que utiliza ímãs principalmente. Bom, eu não sou especialista, então é complicado falar da magnetoterapia. Não tenho um amplo conhecimento dela. Mas é uma terapia, sim, muito boa, que produz seus resultados. Se não me engano, ela trata-se mais do sistema de dores também.
Já o biomagnetismo, o que ele faz? Ele atua lá no ponto em disfunção. Porque o que acontece? O corpo humano ele precisa estar com um pH, o pH sanguíneo precisa estar entre 7 e 7,3, é algo ideal. Se ele está muito ácido, muito alcalino, se ele chegar a uma acidez muito grande, o pH sanguíneo, o corpo humano morre. Então, o corpo humano ele tem uma inteligência natural e ele diz o seguinte, bom, o indivíduo foi lá e tomou uma Coca-Cola, extremamente acidificante. O que acontece? Para ele não sacrificar o corpo em função da Coca-Cola, ele sacrifica um órgão, uma região do corpo. Então você vai criando, claro que uma Coca-Cola não vai produzir isso, tá? Mas muitas Coca-Cola vão produzir isso. Você bate até que você atinge. Vai chegar um determinado momento onde ele prejudicou ali e o corpo está acostumado a sacrificar sempre aquela região em função daquele mau hábito. Não só a Coca-Cola, existem muitos maus hábitos humanos. E quando você trabalha isso, poxa, naturalmente você precisa o reequilíbrio. E o reequilíbrio a gente consegue com os ímãs. Então, o biomagnetismo ele trabalha nesses pontos em disfunção. Não é a disfunção do pH sanguíneo, é a disfunção regional. E aí se formam os pares magnéticos. E o magneto é mais para a dor. Talvez eu esteja falando besteira falando isso, tá? Porque eu não tenho conhecimento da magnetoterapia, mas suponho que sim, pelo que eu já vi, sim. Eu acho que é algo bem interessante para nós termos aqui. Olha o entrevistado fazendo entrevista. Eu acho que é algo bem interessante, até para que o público possa conhecer sobre o biomagnetismo, é nós falarmos um pouquinho sobre a história de como surgiu o biomagnetismo. Vamos falar sobre como surgiu o biomagnetismo. Então através do médico, né? Dr. Isaac Góes. Dr. Isaac Góes Durão. Bom, contar a história, né? Dr. Isaac Góes foi uma criatura impressionante que nós tivemos a dádiva de ter como parceiros aqui no planeta Terra. É realmente um ser especial. E ele, como médico, ele era médico e fisioterapeuta. Então ele tinha uma questão humana que intrigava muito ele. Essa questão era o fenômeno do encurtamento do hemicorpo direito. Ele observava pacientes graves com uma perna mais curta que a outra. E aquilo intrigava muito ele. Então ele fez uma busca, foi estudar a respeito, e ele descobriu que na medicina, em 1800 e pouco, um médico americano relatou esse tipo de situação, mas não deixou nada conclusivo, porque não houve pesquisas, não houve avanço. Passou-se mais um tempo e ele ouviu falar sobre um cientista da NASA, Dr. Richard Briggemeyer, e esse cientista iria falar sobre um desses fatores que era o encurtamento do hemicorpo direito que acontecia com os astronautas quando voltavam do espaço. Então, os astronautas da NASA, antigamente, quando iam para o espaço, eles voltavam para o planeta e ficavam em quarentena. Eles ficavam um período de 40 dias em observação, porque eles voltavam com muitos distúrbios psicológicos, fora da casinha totalmente, e todos eles voltavam com uma perna mais curta que a outra. Então é esse fenômeno. Então esse cientista ia dar uma palestra e falar sobre isso. E ele foi até essa palestra. Na palestra, o cientista explicou o que acontecia com relação a isso. Então ele disse o seguinte, bom, como se resolveu essa questão dos astronautas? Porque hoje eles chegam do espaço e ficam 2 ou 3 dias ali, passam por alguns exames e depois são liberados para o convívio normal da sociedade. O que resolveu essa questão? Eles construíram uma cápsula magnética que habita as naves e esses astronautas ficam lá meia hora por dia durante o seu período no espaço. E assim, quando eles retornam ao planeta, eles retornam tranquilos, sem distúrbios psicológicos e com o hemicorpo alinhado. Lá mesmo.
lá mesmo, já dentro das naves. O pH do corpo. Exatamente. Não, lá dentro da cápsula, o que acontece? A investigação da NASA resultou no seguinte: o planeta Terra, ele é um ímã gigante. Sim. E quando o indivíduo, o ser humano, se afasta desse ímã, ele se afasta do arco magnético desse planeta. Então, é pela ausência do magnetismo do planeta que causa esses distúrbios. Então, a cápsula magnética tem essa função justamente de trazer o indivíduo de volta com o seu equilíbrio magnético. Então, é muito interessante, né? Aí, a partir disso, o que esse médico fez? Ele destruiu umas caixas da igreja, retirou uns ímãs que existiam lá e começou a fazer alguns testes. O primeiro paciente efetivo dele, de biomagnetismo, era um vizinho de consultório que era dono de uma oficina mecânica lá no México. E ele era, na época, em 1988, justamente no dia 10 de outubro de 1988, ele era um portador de HIV, em seu estágio final, andava na cadeira de rodas, pesava algo em torno de 40 quilos, vomitava tudo que ingeria e tinha diarreia constante. E o diagnóstico dele era assim, bom, na época, busque a sua casa, o seio familiar para você se encontrar com o pós-vida, porque não existia uma solução possível pela medicina. Então, o que ele fez é o seguinte, ele disse, bom, a única coisa que eu posso fazer é tentar algo com ímãs. E aí ele ia observando o hemicorpo dele, e ele bastante diferente. Quando ele chegou num determinado ponto, onde ele aplicou o ímã, ele observou esse alongamento do hemicorpo. Ele disse, bom, existe algo aí. Continuou colocando ímãs, fazendo testes, experimentando, mas nada conclusivo. Até que aconteceu algo meio que mágico. Eu acho que tem seres lá em cima com outra inteligência que orientam seres humanos especiais para que tragam soluções para os seres humanos aqui, para que diminua as dores aqui no planeta Terra. Eu imagino que seja isso. Então, o que aconteceu foi algo mágico. Uma luminária que estava acima da maca explodiu. E esse mecânico, pelo conhecimento dele, ele disse, doutor, isso é um problema de choque de cargas, é um curto-circuito que aconteceu. O positivo encostou no negativo e explodiu. E nesse instante ele teve um estalo. Ele falou, caramba, os ímãs também têm positivo e negativo. Se ali encurtou, significa que eu tenho que encontrar outra polaridade. E aí o que ele fez foi isso. Ele foi buscando, até que ele chegou numa polaridade onde equilibrou esse hemicorpo. Muito bem. O paciente foi para casa, não sei o que eu fiz naquele instante, mas no dia seguinte o paciente liga para ele e diz, doutor, eu estou comendo muito e não vomitei mais. E a diarreia cessou. A partir disso foi uma loucura. Então, para resumir a história, ele voltou 15 dias depois, com 18 colegas aidéticos, todos eles mais ou menos no mesmo estágio dele. Os 18 passaram pelo mesmo procedimento. Os 19 se juntaram e escreveram um livro que se chama Si Sida es Curable. Sim, AIDS tem cura. A partir daí, Dr. Isaac Góes Duran, ele ficou maluco, como se diria na gíria brasileira, com sangue nos olhos, com vontade de descobrir mais. E a partir disso ele passou a fazer muitos exames, muitas aplicações de ímãs, e descoberta de muitos outros pares para tratar muitas enfermidades. De forma simples, indolor, não invasiva, impressionante. Ou seja, é a alegria de todo médico poder realmente ajudar o seu paciente de forma simples. Então, sim, magnífico, né? Claro, ela não é uma terapia que é só para médicos. Qualquer profissional da saúde, qualquer médico pode fazer.
Qualquer pessoa, mesmo que não seja da área da saúde, que queira aprender biomagnetismo, Pode fazer o curso? Pode fazer o curso. É uma técnica bastante complexa de informações, porém ela é uma técnica muito simples e muito eficaz. A eficácia dela é que é o mais interessante, a rapidez do resultado. No primeiro rastreio, a pessoa já tem um resultado bom. Seguramente. Claro, se você pega um indivíduo que está com uma saúde perfeita e aplica os ímãs, ele vai falar, olha, não senti nada não, tá tudo bem. Mas se você pega uma pessoa debilitada e aplica, caramba, às vezes tem casos de pessoas que não caminhavam e voltam a caminhar. Tem casos de pessoa cega há 30 anos que volta a enxergar. E aí? Parece milagre bíblico, mas não, é ciência. Sim. Qualquer pessoa pode receber o biomagnetismo? Tem alguma restrição? Sim. Bom, existem algumas restrições, sim. Restrições relativas. Então, por exemplo, pacientes que passaram por quimioterapia e radioterapia, ele, antes de receber uma sessão de biomagnetismo, ele precisa passar por um sistema de desintoxicação. Depois disso, ele pode receber o biomagnetismo. Outros pacientes, por exemplo, grávida, naturalmente a gente não mexe com isso, né? É muito sensível. Outros pacientes, aqueles que utilizem algum tipo de componente eletrônico para Parkinson, para o coração, componentes que tenham bateria, pode descarregar a bateria e causar algum dano. Então também não é recomendado. No mais, crianças, idosos, qualquer pessoa, animais, plantas também podem receber biomagnetismo com resultados impressionantes. E o mais interessante é que o biomagnetismo também pode ser feito à distância, né? Exatamente. Se a pessoa estiver acamada, em coma. Exatamente. Inclusive sobre isso, olha que interessante. O Dr. Isaac Góes, no princípio, ele só atendia presencial e aplicava os ímãs no corpo do indivíduo. Depois de um determinado tempo, ele passou a observar que, quando ele pensava no par, no ponto, o corpo já respondia, antes dele pronunciar a região anatômica. Sim. Então, ele percebeu que existia algo mais além. Então, ele foi indo, foi buscando e chegou à bioenergética para o biomagnetismo. Então, ele descobriu isso. Depois disso, aí surgiu isso, e uma pessoa solicitou para ele um atendimento para um parente seu que estava na Espanha. E o doutor falou, olha, eu não sei se funciona, mas podemos tentar. E aí ele simplesmente fez o atendimento à distância, usando a própria sobrinha daquele indivíduo, e ele era médico, inclusive, se eu não me engano, lá na Espanha, e não caminhava, voltou a caminhar, enfim, teve uma recuperação extraordinária. E o que aconteceu foi o seguinte, ele disse, bom, eu quero conhecer isso, eu quero saber sobre isso. E aí ele tinha lá muito conhecimento, e na Espanha tem o Dr. Ilu, que é um dos grandes laboratoristas do mundo, que faz muitas análises e tudo mais. E esses médicos, eles se conheciam e levaram o Dr. Isaac Góes para a Espanha, e lá eles montaram uma bateria de 200 pacientes. Eles pegaram 200 pacientes escolhidos por vários médicos lá, pacientes de todas das mais variadas enfermidades, e o Dr. Isaac Góes fazia o atendimento de biomagnetismo. Antes do atendimento de biomagnetismo, era coletado o sangue do paciente. Esse sangue ia para uma análise de microscopia de campo escuro, e lá se identificava quais eram os problemas gerais do indivíduo. Aí o Dr. Isaac Góes ia lá, realizava o rastreio, aplicava os ímãs. Depois desse atendimento, eles novamente coletavam uma amostra sanguínea, passavam novamente pelo exame laboratorial e observavam os resultados. E são resultados extraordinários, de encher o olho. Ah, eu acredito. E foram 200 pacientes. Então, existe, inclusive, a gente consegue acessar essas informações, está tudo registrado. E foi extraordinário.
E, na verdade, quando o pessoal, o Dr. Ilu chamou o Dr. Isaac Góes para a Espanha, foi como que um desafio. Eu duvido que isso funcione. Aí ele disse, então me prove que não funcione. E aí fizeram isso. Ele disse, olha, pode reunir quantos pacientes você quiser e nós vamos aplicar. Então, nesse resultado de 200 pacientes trabalhados, foi algo em torno de 66% de resultado positivo. Não foi 100%. Nada é 100%. Depende muito de cada organismo, de como está. Isso naquele momento. Porque o biomagnetismo você aplica hoje, mas durante algum tempo ele vai continuar produzindo alguns resultados. Então, existem eliminações que o próprio organismo faz pelas vias de secreção, pelas fezes. Pelo suor. Por aí, pelo suor. As secreções. Fala um pouquinho sobre a bioenergia bioenergética, porque muitas vezes, quando a pessoa... nós falamos assim, o biomagnetismo ele pode ser tratado à distância. Aí as pessoas ficam, né? Mas como, né? Fazer um atendimento... como fazer um atendimento à distância e a pessoa não estar presente? Bom, se utiliza uma antena. Uma antena é um corpo onde você... a pessoa deita na maca, o terapeuta faz o atendimento com a intencionalidade direcionada ao paciente que está à distância. Então, a pessoa está lá na sua vida corriqueira, normal, não precisa posição nenhuma, é a antena que funciona. E através da intencionalidade chegam essas cargas magnéticas no organismo humano. Essa comprovação, então as pessoas costumam falar assim, poxa, isso é bruxaria, imagina, que coisa impressionante. E aí você pergunta o seguinte, rádio é bruxaria? Não. Em 1800 e pouco, quando se descobriu as ondas de rádio, o pessoal falava que era bruxaria. Que imagina como que a voz de alguém chega através de um aparelho. É bruxaria. Wi-Fi, WhatsApp, as tecnologias que nós usamos hoje na contemporaneidade, são bruxaria? Não, é tecnologia. Isso também é uma tecnologia, mas é uma tecnologia que está dentro do próprio corpo humano. E se nós formos um pouquinho mais além, dentro da própria busca por descobertas em tecnologia, você sabe que o melhor sistema de armazenamento de dados é dentro da célula humana. Inclusive a Microsoft já tem estudos avançadíssimos com relação a isso, para guardar informações não dentro de um pendrive, mas dentro de uma matéria orgânica humana. E isso não é bruxaria, logicamente, é uma tecnologia que se utiliza. Então, a bioenergética, ela trabalha desta forma, nesse sistema. E, inclusive, tem pessoas que misturam isso como algo que é de bruxaria ou algo assim. Mas também existe uma retórica, um conto bíblico com relação a isso. Nós sabemos que a Bíblia que nós conhecemos, ela tem algo em torno de... A Bíblia católica são 67 livros, certo? Ou 72 livros? 72 livros. E a Bíblia evangélica tem 66 livros, ou seja, é diferente. Mas, na verdade, a Bíblia real, ela teria algo em torno de 100 e tantos livros, que são os considerados livros sagrados. E o que os cientistas estão fazendo hoje? Estão descobrindo, desenterrando jarras de barro com esses escritos na sua linguagem original, traduzindo de maneira científica, bem acadêmica, sem misturar com religião, para entender o que existia ali, por que ele foi separado, por que ele não foi indexado à Bíblia. E ali se descobriu algumas coisas, por exemplo, a bioenergética. Já está ali. Já é um livro sagrado lá de outros tempos, e são tecnologias que o ser humano é um ser de infinitas capacidades. Nós precisamos buscar conhecimento constantemente para desenvolver essas capacidades e resolver os problemas humanos. Na verdade, quando nós entendermos que nós somos todos um e nós nos juntarmos para trabalhar pelo bem comum, nós vamos ter um planeta magnífico. Um paraíso na Terra. Então, esse é o grande chamado. Olha, qual a sua expectativa do biomagnetismo com as terapias integrativas?
Bom, eu espero que realmente a gente consiga fazer esse movimento político, que a gente consiga mostrar para eles, para que eles sintam na pele o resultado e eles digam, poxa, peraí, nós precisamos disso, inclusive no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Se nós implantarmos um sistema de tratamento com biomagnetismo dentro do Sistema Único de Saúde, nós vamos desafogar por completo todo o sistema de saúde que está entulhado com muita gente precisando de ajuda e não tem profissionais o suficiente para atender toda essa demanda. Existe um gasto gigantesco por parte do poder público, muito investimento, muito dinheiro que é investido e com certeza nós conseguiríamos reduzir drasticamente o gasto com saúde e investir isso em educação para que as pessoas possam buscar mais conhecimento, se desenvolver mais ainda e que nós sejamos uma sociedade bonita, bacana, desenvolvida, moderna, interessante, que se respeita. Essa é a minha expectativa, eu como ser humano. Qual conselho você daria para uma biomagnetista? Caramba, o conselho é o seguinte, nunca deixe de aprender. Sim. Nunca, jamais. E outro seria, observe sempre. Observe com muita atenção todas as situações, porque uma situação pode estar associada com outra. E quanto mais você desenvolver a capacidade de fazer esse tipo de associações, mais você vai ser assertiva e mais você vai poder ajudar as pessoas. Então, sei lá, conselho a gente não costuma dar, mas esse é o conselho, realmente. Que a gente poderia falar mais sobre biomagnetismo? Bom, eu tenho uma coisinha que eu lembrei aqui, que é o seguinte. O Dr. Isaac Góes, ele tinha um sonho. Ele era um ser humano. Eu conheci ele pessoalmente, uma criatura incrível. E o Dr. Isaac Góes, ele tinha um sonho. Esse sonho era o seguinte, que cada família do mundo tivesse uma pessoa que soubesse rastrear e aplicar ímãs. Olha, seria maravilhoso. Porque aí, caramba, né? Quanto... É lógico que a medicina vai continuar atendendo, porque existem situações que o biomagnetismo não trata. É lógico que vai acontecer tudo isso, mas né? Iria desafogar todo o sistema. Nós só não falamos que o biomagnetismo ele é um complemento de outras, né? Exatamente. De outras patologias. Sim, uma terapia. É uma terapia complementar. Exatamente. Exatamente. Ela está aqui para servir de apoio, para ajudar em todo o sistema médico. Nós temos, inclusive, vários médicos já aqui no Brasil e de fora do Brasil, porque atualmente nós trabalhamos com cursos online, vários médicos já que fizeram um curso de biomagnetismo e atendem seus pacientes e, inclusive, costumam chamar pacientes antigos que não conseguiram resolver alguns detalhes e chamam o paciente para fazer o atendimento e, olha, os resultados são impressionantes. Porque a nossa vida ela é muito dinâmica, né? Então, assim, faz o rastreio, fica tudo bonitinho, equilibra o pH do corpo, mas aí precisa limpar o campo, né? Exatamente. Olhar o campo, tá sempre olhando o campo, né? Exatamente. Olha, qual foi a experiência, assim, mais que impactante, assim, de atendimento, de biomagnetismo, alguma história? Bom, são centenas de casos diariamente que chegam até a gente. De muitos alunos, nós temos hoje milhares de alunos no mundo já que fizeram um curso com o Instituto Par Magnético e o pessoal acaba relatando, porque nós temos um grupo de educação continuada, que é o grupo justamente para prestar apoio para o terapeuta. Quando ele começa, vai surgir dúvidas e tal. Então, esse grupo é o grupo de apoio e grupo para trocar experiências. Então, todos os dias chegam relatos impressionantes ali. Existe um caso, tá? Não são todos os casos, por favor, não vamos confundir, não vamos dizer, olha, biomagnetismo vai resolver tudo. Não é assim, não é assim. Mas existem alguns casos, quando a questão é patógena, aí você consegue atuar efetivamente com o biomagnetismo. Então, existe um caso assim, que foi muito impressionante, que é uma pessoa que estava há 30 anos sem ver o mundo. E era uma questão patógena. E se aplicou os ímãs e a mulher começou a melhorar a visão dia após dia. E foi algo assim muito emocionante, muito impressionante.
Inclusive, eu tenho um relato desse também. Você eu também já tem, fiz um natural. atendimento, a pessoa ela não tinha enxergado um olho só. E foi muito interessante. Por quê? Porque eu fiz, acho que no terceiro rastreio, a pessoa olhou para mim e falou, Marileia, eu estava assim um pouco distante dela. Aí ela olhou e falou, Marileia, eu tô te enxergando, você tá na minha frente? Eu falei, estou. Aí Olha ela que falou legal. assim, olha, eu não tô te vendo, eu tô vendo você, um vulto. Eu tô vendo um vulto, mas você tá aqui na minha frente? Eu falei, estou. Tanto é que foi logo no começo que eu fazia os atendimentos de biomagnetismo e a minha maca só tinha uma maca, né? Aí eu falei assim, nossa, será que ele tá vendo mesmo o vulto? Mas foi muito interessante. E seguramente, se hoje você encontrar com ele, a visão dele melhorou mais ainda. E eu não fiz Porque o muitos efeito rastreios, perdura. hein? Sim, claro. É porque o que acontece? Aqui em Campo Grande, quando você impacta durante 17 minutos um par de ímãs no corpo humano, nesses 17 minutos ele regula o pH. Regulou o pH, o organismo vai eliminando lá todos os patógenos que estavam complicando a situação e causando uma enfermidade. Então, com o passar dos dias, existe uma melhora gradativa. É o próprio organismo que se cura. Exatamente. Aí eu sempre falo, toma bastante água, Exatamente. porque as toxinas do corpo vai ser eliminada pela urina e pelo suor, né? Porque não tem contraindicação, nada, né? Sim. A água é essencial para o ser humano. Aliás, para você manter uma boa saúde, você precisa, número 1, autoconhecer-se, para não cair na armadilha das emoções negativas. Número 1. Outra função, você precisa ter bons hábitos. Bons hábitos alimentares, aquilo que você ingere, aquilo que você vive, aquilo que você convive, tudo isso influencia na vida e na saúde do ser humano. Natural. Ah, eu adorei de você estar aqui, Tá de dar chegando no toda final, essa... Já está quase chegando no finalzinho, hein? Nós temos mais alguns minutinhos aí. É 1 hora, né? Sim. Então estamos com alguns minutinhos ainda. Se fosse a Adriane, você ficaria 2 horas aqui. Exatamente, porque ela daria pra gente eu puxar mais em relação à parte toda a parte técnica, realmente toda a parte com ela. técnica, então falar. eu vou estender um convite a ela. Sim. E quem sabe um dia desses eu consigo trazê-la do Paraná. Será muito cá, bem-vinda aqui. para que você a entreviste também. Sim. E dialogue a respeito. Aí eu posso entrar mais na parte das doenças autoimunes. Sim, podemos com falar certeza. sobre autismo. Seguramente. Podemos falar sobre TDA. Seguramente. Então, gente, bom, aproveitando, eu gostaria de dizer o seguinte: se a pessoa que se interessou pelo biomagnetismo e que gostaria de ser esse rastreador da família e quiser conhecer um pouco mais, então basta entrar na internet, em qualquer rede social lá, YouTube, por exemplo, digita lá Par Magnético, vai direto para o canal do YouTube, lá já tem muita informação gratuita, inclusive, disponível. E aí você vai conhecendo. Eu só faço um alerta a todos que é o seguinte: cuidado, porque é apaixonante, é entusiasmante e acaba não tendo volta. A pessoa mergulha realmente nisso e só fala disso porque o resultado que se colhe constantemente é muito grande. Ah, é maravilhoso. Eu também sou suspeita de falar porque eu sou biomagnetista, eu amo de paixão e eu tenho muitos resultados ótimos, maravilhosos com os meus assistidos. Que e legal. É maravilhoso mesmo. Que legal, que legal. Eu fico muito agradecida de você estar aqui, de ter, né, de você disponibilizar o seu tempo, de vir lá do Paraná, vir aqui, né? Eu agradeço imensamente. Bom, para mim é uma satisfação, uma alegria imensa poder falar desse assunto e estamos sempre disponíveis para isso. Depois que eu senti os benefícios, eu falei, caramba, peraí, eu preciso levar isso para muita gente. E se as pessoas quiserem fazer a pós-graduação, né, do biomagnetismo, ou até comprar os ímãs, né? Certo. Bom, para compra de ímãs, Sim. existe o nosso site, www.parmagnetico.com.br. Lá você consegue o acesso. Inclusive, lá vai ter meu número de WhatsApp, pode conversar diretamente comigo. Sim. Também. A gente presta todo o apoio, é uma satisfação atender cada uma das pessoas. Você entrega todo o Brasil? No mundo. No mundo, né? No mundo.
no mundo. Nós temos o nosso material, ele já viajou o planeta todo já. Temos terapeutas no mundo todo, lá no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Nós temos inclusive esse final de semana passei por uma aula no sábado da pós-graduação e tem lá uma terapeuta que é do Japão. Então ela estava começando à noite lá e a aula terminaria no amanhecer lá no Japão. E ela assiste, ela não perde uma porque, nossa, tá se desenvolvendo demais. Olha que legal. Gratidão, Clóvis. Toda minha. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a todos, é uma satisfação. Gratidão. Eu quero agradecer aqui os meus apoiadores, Chakra Mancala, Comic Bike, Águas Kangen, Espaço Luzengaia, Kellen Aracaki, massoterapeuta, Priscila Arteman, massoterapeuta e terapeuta, Domínio Auto Reparo, Patrícia Leal, terapeuta Aura Master, Natália Teles, treinadora comportamental, Silmara Shiroma, psicogenealogista e O Quinto Elemento.